Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo para mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Arícia Amaro e hoje nós vamos dar início à unidade 2. Já estamos na apostila 3, já tem um tempo. Agora a gente vai dar início à unidade 2, ok? Na página 32, nós temos o início para essa unidade. Tem até falando os temas que a gente vai estudar, né? Os temas são Youth and the First Job, Juventude e o Primeiro Emprego, Choosing a Career, Escolhendo uma Carreira, e Understanding Jobs Ads, Entendendo os Anúncios de Emprego. Introdução. Nesta unidade, você estudará questões sobre o primeiro emprego e os desafios enfrentados pelos jovens que procuram ingressar no mercado de trabalho. Além disso, conhecerá algumas ferramentas que podem auxiliar os jovens no momento da escolha de uma carreira. Tema 1, que é o tema que nós vamos estudar nessa aula, que é Juventude e o Primeiro Emprego. Nesse tema, você vai refletir sobre os principais desafios que a juventude enfrenta no mercado de trabalho. Verá alguns indicadores sobre o desemprego entre jovens e os principais fatores que explicam tal situação. Você também estudará algumas siglas em inglês e suas respectivas traduções para o português. E aí, aluno, sempre que a gente começa um tema novo, tem aquela parte do que você já sabe, né? What do you already know? Que sempre vem com um foco da gente pensar um pouco mais, né? Colocar ali no papel mesmo, literalmente falando coisas que a gente já vivencia e que a gente tem como experiência, né? Então, pense sobre os problemas que os jovens enfrentam quando vão entrar no mercado de trabalho. Qual seria, na sua opinião, o principal problema enfrentado? Anote sua resposta nas linhas a seguir. Então, cada um de vocês talvez enxergue de maneira diferente a questão do mercado de trabalho, das oportunidades, né? Então, cada um vai tentar colocar aí o problema que é enfrentado, né, para quando você quer conseguir esse primeiro emprego. E aí, na página 33, nós temos um texto em língua inglesa. Eu peço que você, por favor, abra a apostila para poder acompanhar, porque eu vou fazer a leitura na língua inglesa, né? Então, até facilita para que você acompanhar, ver mais ou menos como que é a pronúncia de cada palavra e tudo mais. E o texto se chama Youth and the First Job, a juventude e o primeiro emprego. Vamos lá. It's not easy being a youngster. It is a moment of great decisions about which path to follow in studies, which career to choose, where to look for the first job. It is not by chance that there are numerous publications, articles, news reports, and specialists dedicated to help millions of youngsters that enter the labor market each year. According to the United Nations Organization for Education, Science and Culture, UNESCO, youngsters are the people aged between 15 and 24 years old. According to the National Household Sample Survey, in Portuguese, PNAD, conducted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics, in Portuguese, IBGE, the population of youngsters in Brazil was almost 33 million people in 2012. It is precisely in this huge population contingent that we find the greatest unemployment rate. The high unemployment rates among youngsters indicate that there are difficulties in entering the labor market. Among the factors that work as bottlenecks for youngsters, it's possible to point out the lack of professional experience and qualification. Thus, investing in education and professional qualification represents a good way out for those youngsters who are looking for the first job. E aí, na página 34, a gente tem um texto que é The Neat Generation, que é a geração neném. According to the International Labour Organization, ILO, Campus 2014, 19% of the youngsters in Brazil aged between 15 and 24 years old do not work and do not study. These youngsters in the United States of America, USA, are known by the acronym NEET, not in education, employment, or training, or as disconnected youth.
In developed countries such as the USA, the existence of NEETs is related to the economic recession. In developing countries like Brazil, NEETs are mostly women. This is due to maternity. Many young women can't work because they have to stay home to take care of their children. E aí, nesse mesmo texto, aluno, da página 34, a gente tem do lado direito um retângulo com escrito assim, did you know, né? Você sabia? Nem todas as abreviações ou siglas de instituições em português são traduzidas para o inglês. Por exemplo, o IBGE e o PNAD, né? Que é o PNAD. Por outro lado, as siglas de instituições em inglês, como ILO, né? ILO, UN e WHO, que possuem traduções para o português, respectivamente, OIT, ONU e OMS. Não existe uma regra específica para a tradução de siglas e sim convenções, ou seja, o que é mais convencional ou usual. Essa questão das siglas vai variar muito, né, para cada local e às vezes é uma tradução bem equivalente, né, como a questão da OMS virar WHO, né, WHO. Mas, enfim, vai depender bastante da língua, de como que aquele país, na cultura daquele país, selecionou o nome para aquela instituição, como que foi feita a abreviação. Então, nem sempre é uma tradução super literal. E aí, aluno, algumas palavras que a gente encontrou nesses dois textos, né, nós temos o among, que significa entre. Entre o among é o entre várias coisas, não só dois objetos, duas pessoas. Por isso que aquele jogo que bombou, né, no ano de 2020, que é o Among Us. Por que é Among? Porque falando de impostores, né? Geralmente é o quê? São 10 tripulantes, né? Não, são 8 tripulantes, 8 convidados com 2 impostores. E aí quando começa o jogo fala, né? There are 2 impostors among us. Tem ou há 2 impostores entre nós. Esse among, por quê? Tá entre várias pessoas, no caso, entre 8 pessoas. Já o between, ele significa o entre, mas é quando é um entre com menos pessoas. Por exemplo, entre 2 pessoas, 2 coisas. Então é muito comum, por exemplo, sei lá, tem uma árvore entre 2 casas, entre 2 carros. A gente utilizaria o between. Se é 3 ou mais pessoas, coisas, objetos, etc., a gente utiliza o among. Temos o bottleneck, que é o gargalo, né? Tipo, o comecinho ali de uma garrafa, o gargalo de uma garrafa. By chance, por acaso. Career, carreira. Choose é o verbo escolher. High significa alto, alto para locais, tá? Se for alto de pessoa, a gente utiliza o tall. Household, domicílio. Huge, enorme. Labor market, mercado de trabalho. Lack of é uma falta, uma carência. Look for ou looking for, procurar, procurando. Need é o que a gente vai chamar de nem, que são jovens que nem trabalham e nem estudam. Então, no inglês fica o need. Path, caminho. Sample é uma amostra, uma amostragem, né? Uma partícula de alguma coisa. Take care of é cuidar, tomar conta de alguma coisa. Thus, assim, dessa forma. Unemployment rate é o índice de desemprego. Way out, saída. E o youngster é o jovem. Também pode ser chamado de younger. Aí na página 35 nós temos a primeira atividade. What do these acronyms and abbreviations stand for? O que esses acrônimos e siglas significam? Now that you have finished reading the text, write down the corresponding acronym or abbreviation to its long form. Use the keyword box in order to check the meaning of keywords. They will help you understand the text. Add the new words to your glossary. Então, agora que você terminou de ler o texto, escreva o acrônimo ou a sigla correspondente à forma por extenso. Utilize o keyword box para conferir o significado das palavras-chave. Elas ajudarão você a compreender o texto. Adicione as novas palavras ao glossário. Então, aluno, nessa atividade, nós temos United Nations Organization for Education, Science and Culture. Nós temos United Nations apenas. Nós temos o World Health Organization. Nós temos International Labour Organization e nós temos Not in Education, Employment or Training. E aí a gente tem que colocar
a abreviação, né? É até interessante também a gente colocar a abreviação na língua inglesa e o equivalente a ela no português. Qual que seria a abreviação na nossa língua? Então, por exemplo, a primeira é United Nations Organization for Education, Science and Culture. A gente pode traduzir como Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E ele, tanto no inglês quanto no português, a gente vai chamar de UNESCO. Então, vocês podem anotar aí UNESCO, UNESCO, UNESCO. A próxima é United Nations, que no português a gente chama de Organização das Nações Unidas. No inglês, United Nations é só esses dois inícios de palavras, né? Então, é U de United e o N de Nations. Então, é só o N no inglês. No português, a gente conhece ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é equivalente à nossa tradução. Então, no inglês é o N, no português é o ONU, ONU. A próxima é World Health Organization, que significa Organização Mundial da Saúde. No inglês, vai estar seguindo a ordem, World, W, Health, H, Organization, O, então é o WHO, WHO, né? Essa palavra tem até um significado, se não for ser na abreviação para significar Organização Mundial da Saúde, né, em inglês, vai significar o quem, que é o WHO. Já no português, né, e depois da questão de toda a pandemia, Covid-19, entrou muito no nosso vocabulário OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é equivalente à abreviação das nossas palavras também, OMS. A próxima sigla, né, é International Labour Organization, que a tradução seria Organização Internacional do Trabalho. No inglês, a abreviação vai ser ILO, I de International, L de Labor e O de Organization, ILO, né, ILO. No português, vai seguir a nossa lógica, é Organização Internacional do Trabalho. Então, pra gente é OIT, OIT. E a próxima é Not in Education, Employment or Training. Essa a gente vai chamar de NEET. N de Not, E de Education, E de Employment e T de Training. Então fica NEET. No português é o que a gente chama de nem, né? Que são os jovens que nem estudam e nem trabalham. Em português é muito superior, né? Muito mais legal uma sigla ser chamada de nem do que ser chamada de NEET. E aí, aluno, ainda na página 35, a gente vai ter uma atividade 2 e depois a gente vai para uma atividade 3, que pega a página 35, mas também pega a página 36, é de tradução, é uma atividade maior. Então, para ficar mais fácil, mais didático, para vocês visualizarem bem também, a gente vai fazer essa atividade 2 e a atividade 3 no quadro branco. Então, aluno, na atividade, na página 35, a gente tem a segunda atividade, né, que é para dar a informação verdadeira, a informação correta, giving true information. Então, based on the previous text, circle the correct word or expression from the options in parentheses. Então, baseado no texto que a gente acabou de ler, circule a palavra correta ou a expressão correta das opções que a gente vai ter dentro dos parênteses, né? Então, a primeira aqui, investment in the education is or isn't important for youngsters to get a job. A tradução, né? Investimento na educação é ou não era importante para, né, os jovens conseguirem um emprego. Essa daqui a gente nem precisaria ler o texto para entender que investimento na educação é importante, né? Então, is important. In Brazil, 19% of youngsters aged between 15 and 24 years old do not work and do not study or work and study. Então, a informação que o texto trouxe pra gente era o quê? Falava também dos NEETs, né? Dos nem. Então, era a informação de quê? De que 19% dos jovens no Brasil, com idade entre 15 e 24, eles nem trabalham e nem estudam. Por isso, NEET, né? Por isso, a geração nem. Então, a gente tem que vir aqui. Do not work and do not study. A informação correta é essa primeira parte aqui das palavras, das opções que a gente tem dentro do parênteses.
These youngsters are known or are not known by the acronym NEET. Então, esses jovens, eles são conhecidos ou eles não são conhecidos pela essa acronomia do NEM, do NEET, né? A gente viu que eles são conhecidos, que eles nem trabalham e nem estudam. In developed countries, NEETs are or aren't associated with economic recession. Então, em países mais desenvolvidos, esses NEETs, né, essa geração NEM, elas são ou elas não são associadas com as questões econômicas, recessões econômicas. A gente viu que são, né? Que acontece bastante de ter essa geração NEM em países que são super desenvolvidos, mas está interligado com questões econômicas, com certeza. In Brazil, NEETs are or aren't mostly women. No Brasil, esses NEETs, esses NEMs, né, eles são ou eles não são, na sua maioria, mulheres. A gente viu que são, principalmente por questões de maternidade. E aí, mulheres que engravidam, né, por essa faixa entre 15 e 24, acabam se afastando bem mais dos estudos e do trabalho por ter que ficar em casa para cuidar de criança, cuidar de casa também. Enfim, então, acaba que as mulheres são mais afetadas. Na atividade 3, aluno, que pega o finalzinho da página 35 e o início da página 36, a gente vai ter uma atividade de translation, de tradução. Read the following excerpts from the text in English and fill in the gaps with appropriate translations in the text in Portuguese. Então, a gente vai ver alguns trechos de ambos os textos que nós lemos. E aí, as partes que estão sublinhadas, a gente vai tentar traduzir fielmente aqui, de acordo com o que, né, como que a gente falaria no português. Então, a primeira parte aqui é: It's not easy being a youngster. It is a moment of great decisions about which path to follow in studies, which career to choose, where to look for the first job. Então, a tradução: ser jovem não é nada fácil. É um momento de, it is a moment of great decision, de grandes decisões, de importantes decisões. Enfim, a gente pode colocar assim, mas great, né? Vamos botar grandes. De grandes decisões. Sobre qual caminho seguir, which path to follow, nos estudos, in studies, which career to choose, qual carreira escolher, where to look for the first job, onde look for, procurar, onde procurar pelo primeiro emprego. Então, vão anotando aí, tá? Página 35 e 36. A próxima parte. According to the United Nations Organization for Education, Science and Culture, UNESCO, youngsters are the people aged between 15 and 24 years old. Né? Vamos fazer essa parte primeiro. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, né, e tem uma vírgula que começa. Youngsters are the people. Youngsters, jovens. Jovens são as pessoas. Are the people. Jovens são as pessoas com idade entre 15 e 24 anos. Alright? According to the National Household Sample Survey, o PNAD, conducted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics, o IBGE, the population of youngsters in Brazil was almost 33 million people in 2012. Então, de acordo com a pesquisa nacional, né, por amostra de domicílios, o PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a parte que está sublinhada, the population of youngsters in Brazil, a população de jovens no Brasil era de quase 33 milhões de pessoas em 2012. Então, esse é o exercício que a gente faz, né?
tem toda a frase aqui, todo o texto no inglês, a gente vê que várias coisas são um pouco invertidas, né? Porque no inglês funciona de uma maneira diferente mesmo, a estrutura. E aí o nosso foco maior é no que está sublinhado. Só que, obviamente, para a gente traduzir o que está sublinhado, fica muito mais fácil se a gente ler completo, né? Se a gente tem uma noção do contexto. Então, assim, às vezes tem aluno que só olha para cá e já traduz direto. Mas eu prefiro fazer todo o processo, porque muitas vezes, sei lá, digamos que você não soubesse o que é between, não soubesse o que é, sei lá, youngsters. Pelo contexto, pelo que está sendo dito, a gente até consegue se direcionar. E aí, aluno, dessa atividade aqui de tradução, ainda falta mais um trecho, tá? Mas como o meu quadro lotou, eu vou apagar rapidinho e fazer novamente a última atividade que a gente vai fazer em relação a isso, no inglês, e depois fazer a tradução. O terceiro e último trecho fala assim: Among the factors that work as bottlenecks for youngsters, it's possible to point out the lack of professional experience and qualification. Thus, investing in education and professional qualification represents a good way out for those youngsters who are looking for the first job. Então, vamos lá, né? A tradução. Entre os fatores que funcionam como gargalos para os jovens, it is possible to point out, é possível. Point out é apontar, tipo indicar alguma coisa. É possível apontar the lack, a falta, a carência, né? A falta de experiência profissional e qualificação. Qualification. A falta de experiência profissional e qualificação. Ok? Assim, investir em educação e em qualificação profissional faz o quê? Representa a good way out. Way out é saída. Então, uma boa saída representa uma boa saída para aqueles jovens que estão procurando o primeiro emprego, né? Que estão em busca, você pode colocar também o primeiro emprego. Então, maneiras aqui que são super possíveis da gente fazer a tradução sobre esses trechos, né? E aí, aluno, esse primeiro tema é basicamente sobre isso, para a gente falar um pouco sobre essas dificuldades, esses desafios, né, de ser jovem, de conseguir a primeira oportunidade, que em vários locais querem contratar pessoas com experiência, mas se ninguém nunca der a primeira oportunidade, a gente nunca vai ter a experiência, né? Então, a gente finaliza os exercícios do tema, mas a gente vai ler também alguns textos, algumas coisas para a gente se aprofundar um pouco mais, tá? Tanto nesses desafios, quanto nessa questão do NEET, né? Dessa geração neném. Então, aluno, eu peguei esse texto do politize.com.br/desafios do primeiro emprego, tá? A gente vai fazer essa leitura junta em português, mas eu peço que você baixe aí o slide, o PDF, enfim, se você preferir, para acompanhar a leitura, né? Não se dispersar tanto, mas a leitura vai ser em língua portuguesa mesmo. Vamos lá, peguei do Politize, tá? Esse texto ele foi publicado, deixa eu ver, dia 8 de junho de 2021. Então vamos lá. A busca pelo primeiro emprego apresenta uma série de desafios para a população jovem, podendo variar de tamanho e gravidade conforme o perfil, a qualificação, a rede de contatos e momento político ou momento econômico do país. Antes de propor soluções voltadas a esse público, é preciso compreender o ambiente de pressão, estresse e vulnerabilidade em que muitos se encontram. No contexto atual de recessão econômica e influenciado por um evento atípico, como é o caso da pandemia do novo coronavírus, a população jovem é afetada de maneira desproporcional aos impactos no mercado de trabalho. Entre 2019 e 2020, a população jovem perdeu mais renda e postos de trabalho do que a média da população. Entre aqueles com 20 a 24 anos e pertencentes aos 50% mais pobres, a perda chegou a 27%. A informação preocupa, pois, como apontou o Aspen Institute,
O desemprego juvenil pode ter consequências duradouras ao longo da vida profissional, tais como salários reprimidos, maior dificuldade no acúmulo de capital e diminuição da produtividade. A análise está em linha com o artigo divulgado no Boletim Mercado de Trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que constatou que os efeitos causados por crises na inserção laboral de jovens perduram por mais tempo do que na população em geral. Esses efeitos são mais nocivos para jovens em busca de uma primeira oportunidade, na medida que os jovens são mais propensos a tornarem inativos, saírem do mercado de trabalho, do que desempregados em comparação com outras faixas etárias. Como lidar com esses desafios? Em termos de conteúdo, é possível citar alguns instrumentos que podem auxiliar os jovens a enfrentar esse período tortuoso. O desenvolvimento de habilidades ligadas à nova economia pode ser ferramenta importante para responder às demandas do mercado de trabalho. A aplicabilidade dessas novas tecnologias, seja de inteligência artificial, análise de dados, automação de sistemas, pode auxiliar na resolução de problemas, oferecendo impactos positivos na produtividade, bem como tornar o perfil profissional mais resiliente. Além disso, estudos indicam que jovens com habilidades socioemocionais e cognitivas têm maior capacidade de enfrentar as complexidades e desafios do século XXI, também com implicações positivas no nível da produtividade. Jovens com habilidades socioemocionais e cognitivas bem desenvolvidas têm mais chance de ter escolhas assertivas no tipo de função e organização para seu início no mercado de trabalho, assimilando com maior rapidez e maturidade as regras sociais do universo profissional. O que dizem os números? Uma boa forma de entender melhor um quadro social é observar os dados existentes sobre ele. Vejamos alguns deles, né? Escolas fechadas desengajam alunos. Desde a interrupção das aulas presenciais, 4 milhões, ou seja, 8,4% de estudantes com idade entre 6 e 34 anos e matriculados antes da pandemia abandonaram a escola, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. O mesmo levantamento apontou que o pior índice foi registrado entre jovens matriculados no ensino superior, com taxa de 16,3% nas classes D e E, com taxa de 10%. Recuperação em formato K. A redução na escolaridade da população jovem tem efeitos perversos no curto prazo, mas é no longo prazo que seu impacto se mostra mais nocivo, mais precisamente no mercado de trabalho. Em 2021, enquanto a atividade econômica registrou crescimento de 2,3% nos primeiros 3 meses do ano, a PNAD, que é o PNAD, contínua, apontou taxa de desocupação recorde de 14,4% no trimestre móvel, encerrado em fevereiro, afetando 14,4 milhões de pessoas. Somente em 2020, 2,1 milhões de jovens entre 18 e 24 anos perderam sua ocupação. Em termos proporcionais, o dobro da média de todas as faixas etárias. Um artigo recente do professor Naércio Menezes Filho, no Valor Econômico, apontou que os trabalhadores menos qualificados têm sido mais impactados pelos efeitos da pandemia no mercado de trabalho. Enquanto a população mais escolarizada já igualou ou superou o nível de emprego no início de 2019, aqueles menos escolarizados permanecem 20% abaixo do nível de referência há cerca de 2 anos. A situação é especialmente grave entre os mais jovens que não completaram o ensino médio. Como preparar a juventude para o primeiro emprego? Uma boa preparação para as etapas que antecedem a conquista pela vaga aumentam a chance de inserção no mercado de trabalho, tais como a formatação de currículo, dicas de comportamento nas entrevistas e até mesmo cursos e empregos que se assemelhem ao interesse do jovem candidato. Nesse processo, a escola tem papel fundamental para a ampliação do horizonte, demonstrando aos alunos as diferentes possibilidades existentes. Ainda que a maioria das escolas brasileiras careçam de estrutura suficiente para abarcar conteúdos extracurriculares, a promoção de palestras, rodas de conversas e uma aproximação com universidades e empresas por meio de visitas e projetos é de extrema relevância. Como forma de endereçar essa falta de abordagem integral, vale destacar a nova reforma curricular do ensino médio, que tem como objetivo oferecer conhecimentos técnicos e incentivar que o aluno expanda seu conhecimento nas áreas de preferência. É preciso focar nas transformações tecnológicas.
Uma dificuldade adicional enfrentada pela população jovem vulnerável é o acesso precário a ferramentas da transformação tecnológica, tendência acelerada com a implementação de medidas de distanciamento social em vigor. O maior alinhamento às novas habilidades vem sendo cada vez mais exigido pelas oportunidades de trabalho, mas a falta de instrumentos adequados para explorar novas áreas do conhecimento configura-se como um empecilho para que a população jovem tenha maior resiliência e flexibilidade no mercado de trabalho. Inclusive, a previsão é de que algumas profissões altamente demandadas na atualidade, muitas delas com funções operacionais, percam cada vez mais espaço no mercado de trabalho. De acordo com o relatório Jobs of Tomorrow, Mapping Opportunity in the New Economy, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, as áreas profissionais do futuro estarão cada vez mais ligadas à tecnologia, à análise de dados e à sustentabilidade. Atividades extracurriculares complementam o perfil da juventude. Além disso, uma outra via para driblar a falta de experiência formal do jovem e ajudá-lo na disputa por uma vaga no mercado de trabalho é a participação em atividades de extensão, empresas júnior, círculos de voluntariado, grupos de pesquisas, entre outros. Segundo o estudo do Banco Mundial, as competências cognitivas, socioemocionais e técnicas se tornaram exigências no mercado de trabalho do futuro, não somente para a inserção, mas também para a permanência no emprego. O aproveitamento das oportunidades extracurriculares podem funcionar também como um teste, permitindo aos estudantes que experimentem áreas do seu interesse e desenvolvam habilidades interpessoais, tais como maior senso de responsabilidade, noção de trabalho em equipe, capacidade de resolução de problemas e autonomia. Qual o papel das empresas nesse desafio? Em vários casos, o desafio apresenta-se também do outro lado da mesa. Muitas posições de nível júnior requerem um nível de experiência e habilidades que jovens em busca de uma primeira oportunidade sequer foram capazes de desenvolver. Ao elevar demais a barra das qualificações técnicas no processo de contratação, as empresas agem de maneira excludente, relegando as capacidades socioemocionais uma importância secundária e excluindo uma parcela relevante dos jovens que poderiam se qualificar para o trabalho exigido pela vaga. O empregador como agente da mudança. De maneira geral, comportamentos desse tipo ocorrem por um risco percebido maior do que o efetivo. Isto é, empregadores enxergam jovens e candidatos menos experientes como funcionários menos produtivos, o que não necessariamente possui lastro na realidade. Ao contratar perfis mais diversos, as empresas podem, inclusive, estar incorrendo em economias de custos. Programas de aprendizagem que estimulem o treinamento interno são exemplos de iniciativas que permitem aos funcionários adquirir novas habilidades e aumentar a sua produtividade, estimulando a inovação e até mesmo aumentando os salários, sem que isso prejudique a sustentabilidade financeira da empresa. Além disso, podem oferecer benefícios muitas vezes invisíveis às firmas, como uma redução dos custos de contratação, um aumento na taxa de retenção e uma maior assiduidade no ambiente profissional. Como garantir inclusão? Considerando as significativas disparidades socioeconômicas no Brasil, as portas de entrada para o primeiro emprego são significativamente menores para aqueles em situação de vulnerabilidade. Esse público sofre ainda mais em épocas de crise, como da atual pandemia, multiplicando os desafios a serem enfrentados. O levantamento do quarto trimestre da PNAD contínuo de 2020 mostrou que 25,5% dos jovens de 15 a 29 anos não estudavam nem trabalhavam, cujo termo utilizado pela Youth Voices Brasil é o 100-100, fazendo referência à falta de oportunidade para a população jovem. O estudo do FMI, que analisou um grupo de 71 países de baixa renda e de mercados emergentes, enfatiza a importância da qualidade dos empregos criados para a população jovem, como mecanismo para a redução de desigualdades e promoção de um crescimento mais inclusivo. Ambientes plurais são mais produtivos. Desse modo, para promover o crescimento de renda e transformação de vida, se faz necessário equalizar as oportunidades e incentivar a inclusão de grupos socioeconomicamente mais vulneráveis, como mulheres, pretos, indígenas, moradores rurais, LGBTQIA+, e pessoas com deficiências. Esta inclusão, além de gerar um impacto social positivo, leva as organizações a melhorarem sua performance, como aponta o relatório Diversity Matters, da consultoria McKinsey.
Um ambiente de trabalho diverso gera resultados melhores, pois tendem a abranger as necessidades dos clientes, que também são diversas. Vias alternativas para o primeiro emprego. Um exemplo de iniciativa que contribui para a inserção do jovem ao mercado de trabalho é o programa Aprendiz Legal, que se ampara numa lei, e envolve jovens de 14 a 24 anos. A lei passou a oferecer a possibilidade de inclusão para jovens sem experiência prévia, permitindo a eles estudar e trabalhar, configurando-se como uma das principais portas de entrada para o primeiro emprego com carteira assinada. Vale ressaltar que, nos últimos anos, a iniciativa privada criou programas de inserção, favorecendo grupos estatisticamente de maior vulnerabilidade, como é o caso do programa de training de varejista Magazine Luiza, em 2020, que destinou vagas exclusivamente para a população negra. Curso à distância e a exclusão digital. Com a pandemia, constatou-se também um aumento no oferecimento de cursos profissionalizantes virtuais, alguns focados para jovens de baixa renda. No entanto, a falta de infraestrutura da população jovem vulnerável impediu a participação em muitas dessas iniciativas pela falta de acesso à internet de qualidade. A pesquisa TIC Domicílios 2019 identificou que 74% da população era usuária de internet, mas o índice caía para 45% nos domicílios com renda de até um salário mínimo. Políticas públicas para a conexão de dados reduziriam o impacto da competitividade nacional de 22% de crianças e adolescentes desconectadas identificados na PNAD Covid-19. O que fazer então? Dessa forma, é imprescindível reconhecer o jovem como protagonista durante todo o processo de busca, admissão e desenvolvimento de suas experiências profissionais no mercado de trabalho. As adversidades encontradas devem ser objeto da formulação de políticas públicas e privadas, de forma a endereçar problemas estruturais como a desigualdade e gerar valor não financeiro e financeiro para a sociedade. O fomento a organizações com foco na população jovem em bairros e comunidades, sobretudo os de maior vulnerabilidade, fornece uma rede de apoio e age como um sistema de verificação externo para empregadores. Iniciativas coordenadas têm maior capacidade de aumentar o engajamento da população jovem e estimular a aprendizagem. A redução da evasão escolar, além de melhorar a performance dos estudantes em provas de nivelamento, como sistema de avaliação da educação básica, prepara os estudantes para o mercado de trabalho, auxiliando assim na obtenção do tão sonhado primeiro emprego. Então, a gente vê que é uma realidade não só brasileira, como de vários países. A questão da pandemia, de tudo isso que a gente falou aqui, também está envolvido. Obviamente, que a gente pode cobrar do Estado como políticas públicas nessas questões de inclusão, mas o que a gente puder fazer também, da nossa parte, é bom que a gente faça. Como procurar essas qualificações, mesmo que gratuitas, Agora, essas coisas, cursos grátis, que a gente consegue fazer, geralmente o curso é inteiro grátis, a gente só paga pelo certificado. Então, são vias, são maneiras da gente tentar um pouco fugir à regra e que a gente não tenha tantos problemas em conseguir o primeiro emprego. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido abrir um pouco os horizontes, que vocês tirem um pouco essa carga de culpa também por ser jovem, por ainda não ter conseguido o primeiro emprego. É uma realidade de muitos países, principalmente por causa da recessão econômica. Mas, como eu falei, tem vias que a gente consegue buscar um pouco, mas nem tudo depende só da gente, Então, tente tirar um pouco esse peso, essa culpa, porque, enfim, estamos em um momento atípico e mesmo que não estivesse, poderia acontecer, Mas, assim, tenha ter a consciência de que sua parte você está fazendo, Tente, pelo menos, não ser o nem. Se você não estiver trabalhando porque, enfim, não depende só de você, você pode estar estudando, porque aí sim depende de você. Claro que depende de qual é o nível de estudo, mas esses estudos gratuitos, estudo por conta própria, enfim, um curso aqui, um curso ali, que for possível, faça, que com certeza vai agregar bastante no seu currículo. Tá bom, aluno? Essa foi a nossa aula de hoje, vejo você na próxima. Bye, bye.